Mais um capítulo no drama de J.K. Rowling e o elenco original de Harry Potter, dessa vez mais especificamente com Emma Watson. Em uma entrevista para o podcast On Purpose with Jay Shetty, Emma falou sobre a visão dela acerca da autora, o que, além de dividir as opiniões online e acabar manchando um pouco a imagem de Emma, fez J.K. citar diretamente ela e chamá-la de ignorante e afirmar outras coisas sobre a atriz. Hoje você vai entender o que aconteceu entre Emma Watson e J.K. Rowling. A gente também vai explorar um pouco o que aconteceu no passado entre a autora e o elenco de Harry Potter, mas antes vou me apresentar se você chegou agora no canal. Olá, eu me chamo Matheus Rabelo e aqui no canal você vai encontrar muita informação sobre cultura pop, análises, conversas e algumas trocas também, então já se inscreve aqui no canal para você não perder os futuros vídeos. Se no final desse vídeo você tiver gostado, eu peço que você deixe uma curtida e um hype para poder ajudar ele a alcançar ainda mais pessoas. Também estou nas redes sociais no @Matheus Rabelo com 2 R's. Durante o podcast On Purpose with Jay Shetty, Emma Watson falou um pouco sobre a situação envolvendo J.K. Rowling, falando que ela gostaria que pessoas que não compartilham da mesma opinião pudessem se amar, assim como ela tem a opinião dela, ela gostaria de ser amada, e também as pessoas que não têm opinião igual a dela, ela gostaria de amá-las. Ela também agradeceu J.K. Rowling por ter dado essa oportunidade para ela de ter interpretado a personagem dela, Hermione Granger, e afirmou que nunca poderia cancelar a autora. Ela também falou o seguinte: "Eu realmente não sei o que mais fazer além de manter essas duas coisas aparentemente incompatíveis juntas ao mesmo tempo e apenas esperar que talvez um dia elas se resolvam ou se unam, e talvez aceitar que nunca irão, mas que ambas ainda podem ser verdadeiras e que eu posso amá-la. Posso saber que ela me amou. Posso ser grata a ela. Posso saber que as coisas que ela disse são verdadeiras e ainda assim existir essa outra coisa, e meu trabalho parece ser apenas sustentar tudo isso. Mas o mais importante é que o que ela fez nunca será tirado de mim." Se Emma Watson esperava algum tipo de retorno positivo da autora, ela não poderia estar mais enganada. Depois que esse trecho acabou viralizando nas redes sociais, J.K. Rowling comentou sobre esse episódio do podcast, colocando ali uma dose de ironia ao twittar: "Já estou com saudades da Angela Rayner da Intel Lady, mas estou aqui para todas as paródias." No caso da paródia, ela se refere às paródias que foram feitas sobre Emma Watson, ironizando essa suposta hipocrisia da atriz em tentar equilibrar essa coisa de criticar algo e depois também celebrar um certo tipo de gratidão que ela tem por tudo que ela fez. Então a paródia dava esse sentido de que Emma Watson era hipócrita e também sugeriu de que ela estaria apenas tentando encontrar novos trabalhos, já que desde 2019 ela não fez mais nenhum filme e recentemente disse que ela estava interessada, que estava com saudade de estar em um set de filmagem. J.K. Rowling também citou um artigo que a The Critic fez em que eles criticavam esse posicionamento de Emma Watson, em que nesse tweet ela falou: "É extraordinário quantas pessoas acham que um crocodilo ficará tão grato por você ter o alimentado com carne vermelha por anos que ele deixará você sair ileso quando você decidir fazer uma pausa." Então J.K. Rowling se mostrou não tão aberta assim quanto Emma Watson sobre essa questão de se amar mesmo tendo diferenças e tudo mais. Só que isso não foi suficiente para J.K. Rowling. Ela depois lançou uma carta no Twitter em relação à situação com a Emma Watson, onde ela desabafou. Ela iniciou a carta falando que tanto Emma Watson quanto o Daniel Radcliffe e o Rupert Grint tinham o direito de abraçar o que ela chamou de ideologia de gênero, até porque essas opiniões eram asseguradas pela lei, e ela não quer que eles sejam ameaçados e sofram com esse sentimento de incerteza sobre novos papéis devido ao que aconteceu em relação a toda essa temática. Porém, ela acredita que o fato de Emma e os outros meninos terem trabalhado com ela fez eles acharem que eles tinham esse direito de falar mal dela, de criticar as falas dela. Em relação a Emma Watson, J.K. falou que ela sempre teve esse senso de proteção em relação à atriz, até porque ela recusou convites de jornalistas para poder falar sobre a relação dela com Emma, sobre a fala de Emma ser contrária às falas de J.K. Mas ela acabou recusando isso para poder proteger Emma de uma possível retaliação pública e todos os efeitos que isso causa na carreira e na vida de uma pessoa. Porém, ela falou que a chavinha mudou pra ela lá em 2022, quando durante o BAFTA a Emma fez uma fala que ficou explícito que era direcionado a J.K. Quando a apresentadora Rebel Wilson foi introduzir Emma para poder chegar ali no palco, ela falou que Emma se declarava uma feminista, mas que todo mundo sabia que ela era uma bruxa. Emma então respondeu falando que ela estava ali por todas as bruxas. Obviamente, naquele contexto, essa fala diz respeito justamente a toda a comunidade trans, que Emma, por meio dessa fala, falou que ela estava apoiando todas as mulheres, sejam elas cis ou trans. Além disso, teve também uma certa especulação de que depois que Emma falou isso, ela
falou ali uma coisa sem emitir som, que algumas pessoas fizeram leitura labial falando que ela tinha dito menos uma, que em inglês seria bar one, mas outras pessoas alegaram que ela tinha falado além disso, que no caso seria by the way. J.K. falou que depois do ocorrido durante o BAFTA, a Emma Watson teria escrito um bilhete à mão e mandado entregar para ela, em que nesse bilhete Emma falava que sentia muito por tudo o que J.K. estava passando naquele momento. Nessa carta, J.K. falou que na época ela estava sofrendo ameaças de morte, ameaças de violência e outros tipos de agressões físicas e morais contra ela, e aí ela disse que Emma achou que um bilhete como aquele poderia fazer com que ela voltasse a simpatizar com a atriz. Adiante na carta ela falou: assim como outras pessoas que nunca viveram a vida adulta sem o amparo da riqueza e da fama, Emma tem tão pouca experiência da vida real que não percebe o quanto é ignorante. Ela nunca vai precisar de um abrigo para pessoas em situação de rua, nunca será colocada em uma enfermaria mista de um hospital público. Eu ficaria surpresa se ela tivesse entrado em um provador de loja comum desde a infância. O banheiro público dela é de uso único e vem com segurança de pé do lado de fora da porta. Ela já teve que se despir em um vestiário misto recém-implementado em uma piscina municipal? É provável que algum dia precise de um centro público de apoio a vítimas de estupro que se recusa a garantir um serviço exclusivo para mulheres, ou que se veja dividindo uma cela de prisão com um estuprador homem que se identificou como mulher para ir para a ala feminina? Ela afirmou que Emma Watson participou com entusiasmo da destruição dos direitos das mulheres e falou que agora ela vem demonstrar esse tipo de gratidão porque ela entende que nesse momento não está mais na moda cancelar a J.K. Ela também afirmou que se Emma não tivesse dado essa entrevista e falado essas coisas, talvez ela nunca tivesse sido tão honesta quanto ela foi agora. Ela finalizou a carta falando que adultos não se associam a movimentos que pedem o assassinato de um ex-amigo e depois vem falando que tem o direito de ter o amor desse ex-amigo. Ela falou que Emma, assim como todo mundo, tem o direito de falar publicamente sobre as suas opiniões e sobre a forma como ela se sente em relação às pessoas, mas que J.K. também tem esse direito e que ela usaria desse direito como ela usou ao falar, tudo isso nessa carta. A tensão entre Emma Watson e J.K. Rowling, mas não só com Emma Watson, com o elenco de Harry Potter também, data desde 2020 mais ou menos, mas os comentários e ataques à comunidade trans de J.K. têm sido feitos desde 2018, como quando algumas curtidas em alguns tweets problemáticos foram vistos. Em 2018, J.K. Rowling curtiu um tweet que era anti-trans, que falava que mulheres trans eram nada mais do que homens usando vestidos. Essa curtida acabou sendo vista pelo público e as pessoas começaram a falar sobre, só que a assessoria de J.K. falou que era mais o caso de uma mulher de meia idade desajeitada que acabou segurando o celular de uma maneira não correta, que gerou a curtida nesse tweet. J.K. também falou que ela estava, na verdade, tentando capturar a tela, tirar um print desse tweet, devido ao início de uns estudos que ela estava fazendo sobre a comunidade trans, sobre pessoas trans. Só que novamente em 2019, J.K. foi vista fazendo um certo tipo de apoio a pautas anti-trans. Primeiro ela seguiu uma influenciadora conhecida por comentários transfóbicos, as pessoas também viram que ela seguia outras páginas anti-trans, e J.K. também demonstrou apoio a uma pesquisadora que acabou não tendo um contrato de trabalho renovado por causa de comentários transfóbicos que surgiram na época. Só que em 2020 toda a situação escalonou para algo ainda maior. A gente pode dizer que o estopim maior de tudo isso foi quando J.K. ela pegou uma notícia que utilizava o termo pessoas que menstruam. E ela ironizou ali falando que existia na verdade uma palavra para pessoas que menstruam, que no caso seriam mulheres. Só que na verdade esse termo ele veio para poder desassociar a ideia de mulher e menstruação, tendo em vista que mulheres trans não menstruam e também há pessoas que se identificam com outro gênero e que também menstruam. De qualquer maneira, esse tweet que J.K. fez gerou uma onda de críticas novamente para ela, e dessa vez também ela se posicionou mais, digamos, veemente assim, falando que se sexo não é real, não existe atração entre pessoas do mesmo sexo. Se sexo não é real, a realidade vivida pelas mulheres no mundo todo é apagada. Eu conheço e amo pessoas trans, mas apagar o conceito de sexo retira de muitos a capacidade de falar de suas vidas de forma significativa. Não é ódio dizer a verdade. A ideia de que mulheres como eu, que têm sido empáticas com pessoas trans por décadas, sentindo solidariedade porque são vulneráveis da mesma forma que as mulheres, ou seja, a violência masculina, odeiam pessoas trans porque acreditam que sexo é real e tem consequências vividas, é um absurdo.
Ela continuou falando que ela respeita a maneira de vida das pessoas trans, dizendo que elas têm que realmente viver de forma autêntica e da maneira como se sentem mais confortáveis consigo mesmas. Ela também falou que marcharia ao lado das pessoas trans caso houvesse discriminação à base da identidade delas, né, que no caso seria ser trans, só que ao mesmo tempo ela entende que ser mulher moldou a forma como ela é e a forma que ela enxerga o mundo. Então acaba que ela não vê como um ato de ódio as falas e as ações que ela teve. Depois de alguns dias, J.K. ela postou uma carta enorme no blog dela, que não vou ler na íntegra porque é enorme, mas eu separei aqui os principais tópicos que ela trouxe. A autora começou esse artigo falando sobre a situação que ela estava passando no momento. Basicamente, ela tinha iniciado 2 anos antes desse blog, que foi postado em 2020, alguns estudos sobre pessoas trans, sobre a vivência trans, por causa de um livro que ela ia escrever. A gente vai falar inclusive desse livro mais pra frente, mas o ponto é que ela deu a entender que toda essa pesquisa que ela estava fazendo era com propósito profissional. Só que acabou que devido a uma curtida dela, todo esse ódio começou a surgir na timeline dela, sendo que aqui ela reafirmou novamente que ela só estava tentando tirar uma captura de tela para poder reunir material para o trabalho que ela estava fazendo. Depois ela começou a relembrar os casos em que ela esteve envolvida, que foram polêmicos, como a da vez que ela seguiu uma influenciadora conhecida por ter comentários anti-trans. J.K. falou que na verdade essa influenciadora tinha um tumor no cérebro e J.K. queria contatá-la. E além disso, essa influenciadora também é lésbica e ela defendia o fato de mulheres cis não quererem se relacionar com mulheres trans devido ao órgão genital que elas poderiam ter. J.K. falou que o fato dela ter seguido essa mulher colocou ela nessa posição de sofrer assédio do público e de ser criticada e receber essa onda de hate. Só que nesse tempo, o ódio não foi tudo o que a J.K. recebeu. Ela relatou que recebeu depoimentos, mensagens, comentários de pessoas LGBT agradecendo por J.K. falar, né, o que falou, por se posicionar como uma coisa que é considerada tão importante por parte desse público. Então acabou que J.K. sentiu assim que haviam pessoas do lado dela. Ela seguiu adiante na carta falando sobre o tweet que ela fez acerca de pessoas que menstruam, dizendo novamente que ela foi atacada, sendo xingada, recebendo ameaças e começou a ser chamada de TERF. TERF, para quem não sabe, é uma sigla em inglês para Trans Exclusionary Radical Feminist, que em tradução livre seria feminista radical trans excludente. J.K. seguiu adiante ali na carta falando que as mulheres estavam sendo chamadas de TERFs, e ela citou alguns exemplos de situações em que isso estava acontecendo, só que deu pra ver que o intuito dela de citar essas situações era simplificar toda a questão, falando que as mulheres estavam pedindo coisas básicas para a própria segurança, só que isso foi muito parcial e também ignorou o fato de que esses pedidos considerados simples escondem também dinâmicas de preconceito, de transfobia, que acaba que utilizam desse discurso de proteção para poder disseminar muitas vezes essa retaliação contra a comunidade trans. Ela falou também sobre os projetos que ela criou e que ela investe, que são voltados para as mulheres. E ela falou que esse é um dos motivos que ela não deixaria de falar sobre isso, justamente porque, segundo ela, esse ativismo trans estava impactando as mulheres e os projetos que ela estava idealizando. Por causa dessa, digamos, mudança que ela alega estar tendo em relação ao que é considerado sexo e substituindo o conceito de sexo por uma certa ideologia de gênero. Ela também disse orgulhosamente que ela defende a liberdade de expressão e inclusive defendeu a liberdade de expressão quando Donald Trump falou as baboseiras dele, que ele sempre fala, na época, né, que estava tendo essas questões também. E é sempre importante enfatizar que discurso de ódio não é liberdade de expressão. A sua liberdade de expressão não pode tirar a liberdade ou excluir a existência de outras pessoas que também possuem liberdade de expressão. J.K. também falou sobre um suposto aumento de casos de destransição ocorrendo, né, pelas pessoas que transicionaram na vida e que agora querem voltar ao gênero que elas foram atribuídas no nascimento. E basicamente ela foi ali seguindo falando que as pessoas estavam virando trans só por ser.
sendo que a gente sabe que todo o processo de transição ele envolve um acompanhamento psicológico e médico também, para que todo esse processo não seja de um dia para a noite, né? Na verdade, ele nem pode ser, porque envolve muitas camadas que precisam ser ali descobertas, precisam ser discutidas para que essa pessoa ela siga esse processo da melhor maneira possível. Enfim, existem muitas camadas e muitas questões que acabaram que foram excluídas e ignoradas desse artigo da J.K. Rowling. Na carta também, J.K. desabafou falando que ela foi vítima de violência doméstica no passado e que isso fez com que ela se envolvesse, né, muito com a proteção em relação às mulheres. Ela afirmou que ela quer a proteção e segurança das mulheres trans, mas que isso não deve impedir que as outras mulheres também tenham a sua própria segurança e proteção. Ela também falou sobre a questão dos banheiros, falando que qualquer pessoa que se declarasse mulher conseguiria ter acesso ao banheiro feminino, e falou sobre os perigos que isso envolve, sobre todas essas questões. Depois disso, J.K. Rowling sofreu várias críticas novamente, pessoas começaram a pegar a carta dela e desmentir tópico por tópico, pessoas trans também se posicionaram, né, falando sobre essas questões, e mais uma vez J.K. estava novamente no alvo do público devido aos comentários transfóbicos dela. Daniel então se pronunciou pela primeira vez em relação a tudo isso durante uma entrevista ao The Trevor Project. Eu percebo que alguns veículos de imprensa provavelmente vão querer retratar isso como uma briga entre J.K. Rowling e eu, mas isso realmente não é sobre isso, nem é o que importa nesse momento. Embora Joe seja inegavelmente responsável pelo rumo que minha vida tomou, como alguém que teve a honra de trabalhar e continua contribuindo com o The Trevor Project na última década, e simplesmente como ser humano, sinto-me compelido a dizer algo neste momento. Mulheres trans são mulheres. Qualquer declaração em contrário apaga a identidade e a dignidade das pessoas transgênero e vai contra todas as orientações dadas por associações profissionais de saúde, que têm muito mais conhecimento desse assunto do que Joe ou eu. Ele também direcionou uma fala aos fãs de Harry Potter que sentiram que a experiência com os livros foi prejudicada devido a todo esse caso. Ele falou que sente muito por isso e espera que as pessoas enxerguem o que há de valioso nessas histórias para que isso não se perca. Na época, Emma Watson também se posicionou por meio de um tweet em que ela falou: pessoas trans são quem dizem ser e merecem viver suas vidas sem serem constantemente questionadas ou ouvirem que não são quem dizem ser. O Rupert Grint, que fez o Ron Weasley em Harry Potter, também se pronunciou. Eu apoio firmemente a comunidade trans e reitero os sentimentos expressos por muitos dos meus colegas. Mulheres trans são mulheres, homens trans são homens. Todos nós deveríamos ter o direito de viver com amor e sem julgamentos. A atriz Bonnie Wright, que faz a Gina Weasley, também se pronunciou. Se Harry Potter foi uma fonte de amor e pertencimento para você, esse amor é infinito e está aí para ser recebido sem julgamento ou questionamento. Mulheres trans são mulheres. Eu vejo vocês e amo vocês. Com carinho, Bonnie. Beijos. Ed Redmayne, que fez o Newt Scamander em Animais Fantásticos, também falou sobre essa questão durante uma entrevista para a Variety. O respeito pelas pessoas trans permanece uma exigência cultural e ao longo dos anos tenho buscado constantemente me educar. Esse é um processo contínuo. Como alguém que já trabalhou tanto com J.K. Rowling quanto com membros da comunidade trans, quis deixar absolutamente claro qual é a minha posição. Eu discordo dos comentários da Joe. Mulheres trans são mulheres, homens trans são homens, identidades não binárias são válidas. Eu nunca gostaria de falar em nome da comunidade, mas sei que meus queridos amigos e colegas trans estão cansados desse questionamento constante de suas identidades, que com frequência resulta em violência e abuso. Eles simplesmente querem viver suas vidas em paz e já passou da hora de deixarmos que façam isso. Um mês depois dessa repercussão, a J.K. Rowling ela novamente se viu em uma nova polêmica, dessa vez associando terapia hormonal ao uso de antidepressivos. Basicamente, o que ela foi acusada foi de falar que algumas pessoas que estavam passando pela transição, na verdade, tinham problemas de saúde mental e que, em vez de fazer o tratamento com medicação para a saúde mental, estavam sendo empurradas para começar um processo de transição. Ela também descredibilizou as terapias hormonais, falando que elas possuíam riscos de saúde que eram realmente muito perigosas para as pessoas. E lembra do livro que a gente falou um pouco antes aqui no vídeo, que na carta ela falou que estava fazendo uma pesquisa para um livro? Então, esse livro saiu em 2020 e mais uma vez uma questão muito problemática estava presente nesse novo livro. Basicamente a história acompanha um detetive que está atrás de um serial killer, que é um homem que se veste de mulher para poder atacar e matar mulheres cis.
E bem, com esse enredo a gente nem precisa entrar muito fundo para poder entender o quão problemático é. Mais uma vez, uma onda de críticas veio para J.K. Rowling e dessa vez o autor Robbie Coltrane, que interpretou o Hagrid, defendeu a autora. Eu realmente não acho que o que ela disse foi ofensivo. Não sei porquê, mas existe toda uma geração do Twitter que fica por aí esperando para se ofender. Eles não teriam vencido a guerra, teriam? Estou falando como um velho rabugento, mas você só pensa, supere isso, crie juízo, fique de pé direito e siga em frente. Mas ele finalizou falando que não queria se envolver com tudo isso, até devido à quantidade de ódio que estava sendo disseminado na época. Fora do mundinho de Hogwarts, as celebridades também começaram a apontar as falas de J.K. Rowling. O Pete Davidson, em uma sketch pro SNL, fez o seguinte comentário, que era uma piada ali na hora. Tenho saudade de alguns poucos anos atrás, quando a pior coisa que ela fazia eram aqueles filmes de animais fantásticos. Nenhuma discriminação aí. Aqueles filmes nos prejudicaram a todos igualmente. Porém, também surgiram pessoas defendendo J.K. Rowling, como a comediante de gênero fluido Eddie Izzard. Eu não acho que J.K. Rowling seja transfóbica. Acho que precisamos olhar para as coisas sobre as quais ela escreveu em seu blog. As mulheres passaram por um verdadeiro inferno ao longo da história. As pessoas trans também têm sido invisíveis. Eu odeio a ideia de que estamos brigando entre nós, mas isso não vai ser resolvido com um aceno de varinha. Eu não tenho todas as respostas. Se as pessoas discordarem de mim, tudo bem, mas por que estamos passando por esse inferno por causa disso? Com toda essa ruptura entre a autora e o elenco e toda a situação envolvendo esse caso, a gente provavelmente não vai mais ver o elenco original da franquia com a autora. Isso também foi percebido durante a celebração de 20 anos de Harry Potter, que foi realizado pelo HBO Max, em que teve o elenco ali dos filmes, mas a J.K. Rowling não apareceu. Ela apareceu apenas por meio de gravações antigas, e durante uma entrevista J.K. Rowling falou sobre isso. Quando o jornalista falou que ela tinha sido excluída no momento, J.K. Rowling corrigiu ele. Ela corrigiu ele falando que na verdade ela não foi excluída. De fato, convidaram ela para poder estar nesse momento, só que ela basicamente não quis, porque ela viu que essa celebração seria mais pelos filmes do que pelos livros. Ela também foi questionada se mantinha contato com os atores de Harry Potter. Ela falou que, de uma certa maneira sim, que ela mantinha mais contato com alguns do que com outros, mas que isso sempre foi nessa dinâmica mesmo. Chegou 2022 e J.K. Rowling lançou um outro livro que se tornou também problemático e bastante comentado. Justamente porque a história do livro é que uma youtuber famosa faz alguns comentários e ações consideradas preconceituosas e o público dessa youtuber acusou ela de transfobia, racismo e capacitismo. Então ela tem os dados pessoais vazados e começa a ser perseguida e ameaçada de morte, ela sofre violências e no final do livro ela é esfaqueada. Então, com esse contexto, novamente, a gente percebe que há um certo tipo de pauta que J.K. Rowling está trazendo, só que ela negou qualquer similaridade com o que ela estava passando durante uma entrevista para poder falar sobre o livro. Ela falou que, na verdade, esse livro estava sendo escrito antes de todo esse problema envolvendo ela acontecer, tentando se distanciar um pouco da obra, mas com o contexto que a gente viu, com tudo isso, fica muito difícil. Agora, com o nome de J.K. Rowling novamente em alta devido ao mesmo problema, à mesma temática, mais pessoas começaram a ser questionadas sobre a situação dela. E dessa vez o Tom Felton, que fez o Draco Malfoy, falou basicamente que ele defendia os direitos de todas as pessoas e deu a entender também que J.K. Rowling não participava muito das gravações dos filmes. A Helena Bonham Carter, que fez ali a Bellatrix em Harry Potter, defendeu J.K. Rowling das críticas, em que ela falou: "É horrível, um monte de besteira. Acho que ela tem sido perseguida. Isso foi levado ao extremo, o julgamento das pessoas. Ela tem direito à sua opinião, especialmente se já sofreu abuso. Todo mundo carrega sua própria história de traumas e forma suas opiniões a partir desses traumas, e é preciso respeitar de onde as pessoas vêm e a dor delas. Não é preciso concordar com tudo, isso seria insano e chato. Ela não está sendo agressiva, apenas está dizendo algo a partir da própria experiência." Ocorreu também uma situação envolvendo o jogo Hogwarts Legacy, em que supostamente há uma personagem que é considerada trans devido a uma fala que ela tem dentro do jogo. A Warner Bros. Games falou sobre isso, dizendo que entendia que o fandom, a comunidade de fãs de Harry Potter, era bem diversa e que eles queriam que esse jogo fosse uma oportunidade para eles se sentirem
abraçados novamente dentro desse mundo mágico. Apesar das falas da Warner Bros. Games ter sido essa, um pouco mais amistosa e positiva, fazendo um meio campo, J.K. Rowling voltou a falar sobre pessoas trans e agora associando elas aos Comensais da Morte, que é aquele grupo de vilões em Harry Potter. Alguns de vocês não entenderam os livros. Os Comensais da Morte afirmavam: fomos obrigados a viver em segredo, e agora é a nossa hora, e qualquer um que fique em nosso caminho deve ser destruído. Se você discordar de nós, deve morrer. Eles demonizavam e desumanizavam aqueles que não eram como eles. Eu estou lutando contra o que vejo como um movimento poderoso, insidioso e misógino, que ganhou enorme influência em áreas muito importantes da sociedade. Não vejo esse movimento específico como benigno ou sem poder, então receio que me coloque ao lado das mulheres que estão lutando para serem ouvidas, enfrentando ameaças à sua subsistência e ameaças à sua segurança. Em 2023, o Daniel Radcliffe estreou um programa chamado Sharing Space, que foi organizado pelo The Trevor Project, em que no primeiro episódio Daniel conversou com 6 jovens trans, com essa premissa de deixar os jovens trans falarem por eles mesmos e não simplesmente serem alvos das narrativas que outras pessoas que não vivenciam essa experiência de ser jovem e ser trans falassem por eles. Depois de alguns meses, as coisas começaram a ficar mais intensas. No Reino Unido havia um projeto de lei que tornaria crime ofensas, contra pessoas trans e contra a identidade de gênero das pessoas, que inclusive poderia acarretar em prisão. J.K. Rowling disse que iria com felicidade para a prisão para não ter que usar os pronomes das pessoas. Em uma outra situação também, ela afirmou essa resistência dela em relação às pessoas trans, quando na Escócia havia também esse projeto que criminalizaria ataques contra pessoas trans, e J.K. Rowling falou em uma entrevista sobre isso. É impossível descrever ou enfrentar com precisão a realidade da violência e da violência sexual cometida contra mulheres e meninas, ou abordar o atual ataque aos direitos de mulheres e meninas, a menos que nos seja permitido chamar um homem de homem. Atualmente estou fora do país, mas se o que escrever aqui se qualificar como um crime segundo os termos da nova lei, aguardo ser presa quando voltar ao local de nascimento do iluminismo escocês. O autor Ralph Fiennes, que interpretou Lord Voldemort também na franquia, defendeu J.K. Rowling ao The New York Times. J.K. Rowling escreveu livros excelentes sobre empoderamento, sobre crianças pequenas se descobrindo como seres humanos. É sobre como você se torna um ser humano melhor, mais forte e mais moralmente centrado. O abuso verbal dirigido a ela é repugnante, é terrível. Quer dizer, eu consigo entender um ponto de vista que possa ser irado com o que ela diz sobre as mulheres, mas não é uma fascista obscena e de extrema direita. É apenas uma mulher dizendo: sou uma mulher, sinto que sou uma mulher e quero poder dizer que sou uma mulher. E eu entendo de onde ela vem, mesmo eu não sendo uma mulher. Em 2024, J.K. Rowling voltou a falar sobre o elenco de Harry Potter, falando que não o perdoaria. Celebridades que se aproximaram de um movimento com a intenção de corroer os direitos arduamente conquistados pelas mulheres e que usaram suas plataformas para aplaudir a transição de menores, podem guardar suas desculpas para os destransicionadores traumatizados e para as mulheres vulneráveis que dependem de espaços exclusivos para um só sexo. Em uma entrevista, o Daniel falou que toda essa situação envolvendo a J.K. Rowling o deixava triste, até por conta de tudo que foi criado, do universo que foi criado, de tudo que ele participou, e acaba que toda essa bagagem que ele tem tornava a situação tudo mais sensível e realmente fazia ele ficar triste. Em 2024, novamente, J.K. Rowling esteve em uma polêmica envolvendo o mesmo tema, no caso a comunidade trans. Dessa vez, durante as Olimpíadas de Paris, teve ali a questão da boxeadora da Argélia, chamada Khelif, que muitas pessoas acharam que era uma mulher trans, sendo que na verdade ela foi designada como mulher no nascimento. No caso, o que aconteceu foi que durante uma luta contra uma outra boxeadora, essa boxeadora desistiu após 46 segundos no ringue após levar um soco de Khelif. J.K. então pegou uma foto de Khelif e tweetou: será que alguma imagem poderia resumir melhor o nosso novo movimento pelos direitos dos homens? O sorriso de um homem que sabe que está protegido por um meio esportivo misógino, enquanto desfruta do sofrimento de uma mulher que ele acabou de acertar na cabeça e cuja maior ambição de vida ele acabou de destruir. Só que como a gente falou, Khelif na verdade é uma mulher, que querendo ou não se encaixa nos moldes que J.K. preza para ser uma mulher de verdade, que no caso é nascer e ser reconhecida ali no ato do nascimento como mulher.
A própria boxeadora que desistiu ali da luta no ringue deu uma entrevista depois mostrando empatia com a Kalief, falando que Kalief estava apenas ali para poder lutar e que toda essa controvérsia, né, envolvendo essas questões foi muito triste. Só que mesmo com os fatos colocados na mesa, J.K. Rowling não arredou e se justificou ainda falando. A ideia de que aqueles que se opõem a um homem socar uma mulher em nome do esporte o fazem porque acreditam que Kalief é trans é uma piada. Nós nos opomos porque vimos um homem socando uma mulher. E isso ali nos comentários desse tweet deixou as pessoas se questionando, então qual que era o problema? Porque do ponto de vista do que a J.K. fala, Kalief se encaixa na questão da mulher, então o que ela de fato estava querendo? Kalief então denunciou J.K. Rowling por conta dos comentários, mas isso, né, não parou J.K., parece que impulsionou ela, porque novamente ela pegou uma foto de uma corredora trans das Paralimpíadas e falou que aquilo era uma trapaça, o fato de ter uma corredora trans correndo ali nas Paralimpíadas. Vale ressaltar que essa corredora nem sequer chegou às finais. J.K. então acabou assumindo esse aspecto meio troll na internet, que ela fica basicamente atacando as pessoas. Por exemplo, no dia da visibilidade assexual, ela postou uma imagem descredibilizando, né, esse dia e essas pessoas. Em 2025, então, aconteceu uma grande coisa também, que foi o fato do Reino Unido ter colocado como lei que só existe o sexo binário, que no caso seria homem ou mulher, e que esse sexo seria referente ao sexo biológico da pessoa. Com essa nova lei, J.K. Rowling postou uma foto tomando uma bebida e fumando um cigarro, em que a legenda ela colocou: "Eu amo quando um plano se concretiza". Ela ter dito isso foi mais por conta do fato de que ela doou $70 mil para uma organização, e essa organização idealizou esse projeto de lei e levou para a Suprema Corte. Pedro Pascal então criticou toda a situação e também incentivou um boicote à série da HBO de Harry Potter. Pedro Pascal se tornou uma figura conhecida também por defender muito a comunidade LGBT, até porque a irmã dele é uma mulher trans, então ele acaba sendo uma voz ativa também para a comunidade, para poder levar esse incentivo ao respeito. Ele inclusive já fez também algumas aparições com a camiseta escrita Protect the Dolls, né, que é uma camiseta que viralizou como essa mensagem para realmente proteger a comunidade trans e assegurar os direitos. J.K. deu uma resposta rápida ali com uma alfinetada e o Pedro voltou a responder: "Não consigo pensar em nada mais vil, pequeno e patético do que aterrorizar a menor e mais vulnerável comunidade de pessoas que não querem nada de você, exceto o direito de existir". E então em 2025, uma pessoa voltou a falar de J.K., dessa vez mudando um pouco o discurso, que foi Tom Felton, né, que fez o Draco Malfoy em Harry Potter. Dessa vez ele veio com um discurso um pouco mais ameno e fazendo meio campo, dizendo que ele não se afeta pelas polêmicas e controvérsias que estavam acontecendo e que Harry Potter, né, a história de Harry Potter une as pessoas. Só que esse comentário veio um pouco, né, tendencioso, justamente porque ele foi escalado para poder fazer a peça da criança amaldiçoada, em que ele vai novamente fazer o papel de Draco Malfoy. Em 2025, J.K. Rowling também deixou uma indireta ali para o elenco principal da franquia de Harry Potter. Ela citou um outro tweet que perguntava qual ator ou atriz instantaneamente arruína um filme para a pessoa. J.K. Rowling então respondeu falando que as pessoas teriam 3 palpites, e aí depois ela falou: desculpa, isso foi irresistível. Mas acabou dando ainda mais uma camada ali sobre como que está a relação entre o elenco e a autora. Ocorreu ali também um desentendimento entre J.K. Rowling e o diretor dos 2 primeiros filmes de Harry Potter. O diretor falou que era um infortúnio os comentários que J.K. Rowling fez sobre a comunidade LGBT e que ele não compactua com esses comentários. J.K. então respondeu: "Outro homem que uma vez trabalhou comigo declara estar entristecido por minhas crenças sobre gênero e sexo. Pensei que poderia ser útil compilar uma lista para referência rápida." E pelo visto, J.K. Rowling vai continuar com os comentários e com os posicionamentos que ela tem atualmente, por mais que isso fere os direitos e as vivências de pessoas que basicamente só querem, como Pedro Pascal falou, existir. E esse é o vídeo de hoje. Eu peço que você deixe uma curtida e hype ele para que ele alcance mais pessoas. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreve para não perder os futuros vídeos. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.